Vamos de 3 dicas para melhorar o desenvolvimento do seu hardware. A dica número 3, que é a última, ela é tão importante que se você não aplicar essa dica no desenvolvimento do seu projeto não sai, seu projeto não funciona, não tem como você fabricar, não tem como você transformar isso em produto. Então é algo que eu queria muito que alguém tivesse me ensinado, me mostrado, detalhado pra mim antes, logo que eu comecei, porque foi uma das coisas que eu mais errei no começo. Então decidi compilar aí 3 diquinhas de desenvolvimento de hardware pra você nesse vídeo e te trazer de bônus especial algo que eu queria muito que tivessem compartilhado comigo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu desenvolvimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware desde que eu saí da faculdade, eu faço conteúdo para a internet desde 2019, esse canal aqui é recheado de desenvolvimento de projetos. Inclusive, recentemente recebemos a plaquinha de 100 mil inscritos aí no YouTube, demorou bastante para chegar, porque, como você deve imaginar, se você tá aqui, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de projetos eletrônicos não é algo que todo mundo pesquisa, não é algo que todo mundo quer saber. Mas eu fico muito feliz que você quer saber, que você está interessado sobre esse assunto. Então, considera já se inscrever aqui nesse canal, fazer parte da nossa comunidade que está crescendo cada dia mais de pessoas apaixonadas por desenvolvimento de hardware, apaixonadas por desenvolvimento de projetos eletrônicos. A gente está sempre desenvolvendo projetos criativos por aqui e você vai ser muito bem-vindo ao nosso grupinho por aqui também. No vídeo de hoje eu vou te mostrar essas dicas. Eu vou utilizar a ferramenta Altium Designer, que é a ferramenta que eu uso há mais de 2 anos no desenvolvimento dos meus projetos. O Altium está patrocinando o nosso vídeo de hoje e o Altium Designer é uma ferramenta extremamente completa para o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Uma ferramenta extremamente profissional também, tanto que o Altium Designer é uma das ferramentas mais usadas no mercado de trabalho. Se você gosta de desenvolvimento de hardware, eu te recomendo muito a pelo menos uma vez testar o Altium Designer. Inclusive eu estou deixando o link do Altium Designer para você testar gratuitamente aqui na descrição desse vídeo. O Altium é uma ferramenta muito poderosa, muito completa, que unifica as várias frentes de trabalho de desenvolvimento de hardware, onde você consegue tanto desenvolver o seu projeto, fazer análise de componentes, salvar bibliotecas, inclusive fazer o compartilhamento dos seus projetos em nuvem utilizando o Altium 365. Hoje você vai me ver abrindo os meus projetos no Altium Designer, vai me ver explorando um pouquinho essa ferramenta para te mostrar, te apresentar todas essas dicas. Se você sentir interesse em usar essa ferramenta, fica aqui a minha forte indicação para você conhecer o Altium Designer e usar nos seus projetos também. Lembrando que o link para você testar gratuitamente essa ferramenta está aqui na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou abordar grid, posicionamento de componentes eletrônicos e boom list. São as 3 dicas que eu quero passar para você aqui hoje. Então, vamos começar que meu Altium já está aberto aqui. Bom, para conseguir compartilhar contigo as experiências aí de diferentes técnicas de design, eu trouxe não um, mas vários dos projetos que eu já desenvolvi. Conforme eu for explicando cada um desses pontos, eu quero te mostrar na prática, isso sendo aplicado em um projeto que eu já desenvolvi. O primeiro ponto que com certeza vai evoluir o desenvolvimento dos seus projetos é começar a prestar mais atenção na função grid. Eu vou abrir aqui um projeto que inclusive foi o projeto que eu usei para fazer o tutorial de grid com vocês. Existem 2 tipos de grids diferentes, que é o grid cartesiano e o grid polar. O grid cartesiano, eu vou habilitar ele aqui, ele é um grid que funciona no plano cartesiano, no X e no Y. E então você consegue montar um grid aqui com um espaçamento que vai ser interessante para o posicionamento e desenvolvimento do seu projeto. Normalmente para projetos menores a gente faz um grid com espaçamento menor, normalmente para projetos maiores faz um grid com espaçamento maior, ou seguindo alguma regrinha aí que você quer para montar o seu projeto. O interessante é que você consegue posicionar os componentes eletrônicos nesse grid, então não fica também a posição do componente eletrônico uma posição tão quebrada. Então quando você vai compartilhar, por exemplo, o PNP, que é o arquivo de montagem da sua placa de circuito impresso, ele já vem com posições um pouquinho mais fechadas e caso você futuramente tiver que configurar uma CNC para marcar todos esses pontos, você não precisa ficar botando números muito quebrados lá na CNC para posicionar um componente eletrônico, né? Então isso facilita bastante. Normalmente eu faço um grid cartesiano e quando eu preciso montar alguma coisa um pouquinho mais personalizada, eu utilizo um grid polar. O grid polar, ele é redondo, tá vendo? Ó, eu deixei ele habilitado aqui.
e esse aqui eu utilizei para posicionar os LEDs aqui dos olhinhos do gatinho de Halloween. Então isso que me ajudou muito a montar certinho, a deixar o espaçamento correto entre os LEDzinhos. Eu vou até botar aqui no 3D para você ver, ó. Então os LEDs eles ficaram com o espaçamento perfeito. Então o que eu fiz aqui foi calcular a quantidade de LEDs que eu tinha, né? No caso, peguei aqui 360, dividi pela quantidade de LEDs, então ficou um espaçamento perfeito aqui para eu posicionar certinho cada um dos LEDs nesse olhinho do gato, mas poderia ser também algum tipo de design que você precisa posicionar os componentes eletrônicos em um certo ângulo. Você consegue construir um grid polar com a angulatura certinha para você posicionar, sem precisar depois, na hora de ficar posicionando, ficar marcando ponto, fazendo cálculos muito complexos para determinar a posição do componente, né? Então você constrói o grid e depois posiciona tudo em cima do grid. Eu acho que é uma ferramenta muito prática. Eu vejo poucos iniciantes usando o grid como uma ferramenta mesmo de trabalho, e eu acho que faz muita diferença até você deixar o seu design um pouquinho mais harmônico, mais bonito, né? Então isso é bem interessante. Comece a utilizar o grid a partir de hoje, que vai mudar o desenvolvimento do seu projeto. Próximo ponto, segundo ponto, que eu acho que, nossa, esse realmente, quando eu pego um projeto de iniciante, eu vejo na hora, de cara, que é pensar sobre o posicionamento dos componentes eletrônicos. Então, quando você está desenvolvendo um design, é muito interessante que você posicione os componentes já de uma maneira que fique próximo, né, da sua placa. Você não precisa construir trilhas muito longas para acessar um componente, a não ser que seja necessário por conta da posição de um componente eletrônico. Eu ainda vou utilizar aqui o projeto do gatinho como referência para te mostrar que, por exemplo, ó, aqui na parte do top eu tinha os LEDs. Os LEDs eles tinham pontos pré-definidos para estarem, eles não poderiam estar em outros lugares, então é claro que eu tive que fazer vias, correr aqui, ó, um percurso um pouco maior para acessar esse componente que precisava ficar ali, não podia ficar em outro lugar. Mas o que eu vejo muito é o posicionamento, por exemplo, de resistores, capacitores, até switches, CIs, muito longe um dos outros, sendo que aqueles componentes eletrônicos eles vão ser ligados entre si. Tem uma técnicazinha que eu uso para conseguir melhorar esse design, então quando eu estou desenvolvendo um projeto, assim que eu trago os componentes eletrônicos para a placa, eu pré-monto eles antes de trazer para a placa de circuito impresso. Então aqui fora mesmo, quando eu trago os componentes, eu vou tentando deixar eles um mais próximos do que o outro. Então eu vou pré-organizando já esses componentes, colocando tudo um próximo do outro, e depois é realmente só ir trazendo para a placa, já entendendo mais ou menos aonde cada componente vai ficar. Não fique fechado num design só na sua placa. Conforme você vai fazendo a trilhagem dos componentes eletrônicos, você vai percebendo o que pode melhorar. E tenha sempre essa mente ativa para pensar nisso. Se você precisa mudar a espessura da sua trilha, se você precisa rotacionar um componente eletrônico, se você precisa posicionar em um local diferente, não tenha medo de fazer esse retrabalho, que é só com esse retrabalho que você vai melhorar o posicionamento dos seus componentes. Muitas vezes, quando a gente está repetindo um design, ou seja, você já desenvolveu um projeto com esse layout, com esses componentes eletrônicos, você está pegando alguma parte de um projeto antigo e botando num projeto novo, pode ser que você não precise fazer muito retrabalho, porque você já vai ter bem certinho desenhado e até um projeto com referência para saber onde posicionar o componente. Mas se for a sua primeira vez, vai com bastante calma, rotaciona esses componentes, posiciona o mais próximo possível, elimina as vias, né? O quanto menos vias você fizer no projeto, melhor, porque tanto você vai ter uma conexão melhor ali entre os seus componentes eletrônicos, uma conexão mais rápida, quanto também você sabe, né? Se você está precisando fazer muita via, você sabe que os seus componentes eletrônicos estão mal dimensionados, estão mal posicionados, porque você está precisando rotacionar demais aí a sua placa. Então pegue por costume aí pensar ativamente nesse posicionamento de componentes eletrônicos, vai melhorar demais o seu design. Por último, vamos lá, eu vou pegar até um outro projeto, porque acho que os dois primeiros aqui eu acabei pegando o gatinho de Halloween, porque acabou que ele tem um bom exemplo, né? Ele é um projeto bem completo. Mas o terceiro eu vou pegar aqui o projetinho da Pinup, que é um projeto que eu não levei pra frente, eu não fabriquei esse projeto aqui, ele ficou apenas na fase de projeto. Inclusive tem outro vídeo aqui mostrando e falando mais sobre esse projeto e o porquê que eu decidi não seguir com esse desenvolvimento, porque eu decidi congelar esse projeto por enquanto, né, e as minhas análises financeiras sobre esse projeto aqui. Mas a terceira dica que eu quero te passar aqui, com certeza, isso aqui vai definir se o seu projeto ele vai ser fabricado ou não, é a análise da sua Boom List. Vamos lá, sem palavras difíceis. Boom List é a lista
lista que compõe todos os componentes eletrônicos do seu projeto, mostra a quantidade desses componentes, mostra qual que é o designador, ou seja, qual que é ali o nomezinho dele na sua placa, então, por exemplo, o R3, Q1, o 2, né, qual é o designador desse componente na sua placa, mostra o nome do componente, mostra o part number do componente, que é a numeração única, específica daquele componente eletrônico no fabricante. Então não existe componentes eletrônicos com part numbers iguais. Então quando você define um resistor, você tem que definir exatamente qual é o part number que tem nesse projeto, para que você possa saber exatamente qual que é o componente exato que vai naquele projeto, sem variação, sem variante, né, sem similar, qual que é o componente exato. E, se possível, também é onde você vai fazer a análise de preço dos componentes eletrônicos. Quando você está desenvolvendo um projeto, antes de mandar fabricar, você faz a análise da sua boom list. Você verifica se você conhece todos os componentes eletrônicos presentes nesse projeto. Você verifica qual é o preço desses componentes eletrônicos. Você verifica se não existe um componente eletrônico similar no mercado com um preço menor. Ou se algum componente eletrônico aqui está ficando obsoleto e você não vai conseguir comprar esse componente eletrônico depois. A boom list, ela é muito importante porque quando você tem a análise e o conhecimento de todos os componentes eletrônicos que vão participar do seu projeto, não tem erro de você acabar comprando um componente e tendo outro no seu projeto. Ou imaginando que um componente eletrônico vai ser possível de ser comprado no mercado nacional, por exemplo, e depois não tem estoque no mercado nacional dos componentes, você vai ser obrigado a importar, né? Você consegue entender e analisar se o seu projeto vai ser viável ou não. Muitas vezes você vai desenvolver um projeto, né? Quando você está começando, você desenvolve um projeto, você imagina que tudo vai funcionar, você manda fabricar a placa, depois você cuida de ver que componentes você vai comprar. E aí é onde bate o erro, porque uma coisa é dentro do software, onde você está só escolhendo, selecionando componentes eletrônicos, botando aqui no seu projeto. Outra coisa é quando você está com uma lista de compras, você precisa fazer aquele negócio dar certo. E nós estamos no Brasil, amigos. Aqui é difícil de componentes eletrônicos, aqui é difícil de conseguir, às vezes, alguns componentes específicos, né? Então, importar para alguns projetos não é uma opção, ou às vezes, se você vai importar, você precisa tentar unificar, encontrar esses componentes eletrônicos em um só lugar para você pagar um frete apenas e fazer uma liberação só, para não acabar fazendo uma bagunça aí no desenvolvimento do seu projeto. Análise dos componentes, análise da boom list, saber construir a boom list faz diferença se o seu hardware vai ser fabricado, vai funcionar, vai ser um projeto real, um produto real no futuro ou não. Muita gente acaba desistindo do desenvolvimento de hardware às vezes porque não tem essa sacada e desenvolve o primeiro projeto, fica extremamente frustrado porque não consegue montar o seu primeiro projeto de hardware porque não prestou atenção na boom list, porque subestimou os componentes eletrônicos. Então, a última, eu imagino que você não pode errar, isso aí vai ser definitivo se o seu projeto vai ser fabricado ou não, se vai funcionar ou não. As outras, você até consegue fazer o seu projeto funcionar mesmo sem esses recursos, mas essa última não tem como, tá? Espero que eu tenha te ajudado aí com essas dicas, principalmente com essa última, porque ela é muito importante para o desenvolvimento do seu projeto. Espero muito que essas 3 dicas te ajudem no desenvolvimento dos seus projetos. Se você quiser compartilhar os seus conhecimentos ou participar de uma comunidade incrível que ama falar sobre hardware, ama compartilhar seus projetos, ama tirar dúvidas da comunidade, participe do nosso grupo do Discord. Por lá você pode postar o que você está desenvolvendo, pode tirar dúvidas com a galera, pode também compartilhar os seus conhecimentos para ajudar outros iniciantes a desenvolverem seus projetos também. Se você ainda não é inscrito aqui no Julia Labs, considere se inscrever, seja muito bem-vindo à nossa comunidade, porque aqui nós somos apaixonados por projetos eletrônicos, apaixonados por desenvolvimento de hardware, e se você gosta desse assunto, estava com dificuldade de encontrar um canal que falasse sobre isso aqui no YouTube, então você encontrou. Estamos aqui. Seja muito bem-vindo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!